Boa tarde, meus irmãos. Nós aqui da Congregação Batista Chamar, em virtude do decreto do governo do Estado, que solicita que as entidades religiosas não se reúnam durante esse período de pandemia, nós estaremos fazendo nossa reflexão online para que você possa refletir, possa meditar na palavra de Deus juntamente conosco. Nós estamos no período da Semana Santa, em que se comemora aquele período de sofrimento no qual Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Sexta-feira, ontem, é considerada a Sexta-feira da Paixão, na qual se reflete, se recorda dos dias, naquele dia no qual Jesus, entregando a sua vida naquela cruz, cumpriu as Escrituras. Hoje é o sábado, no qual comemoramos o período em que Jesus esteve em repouso no seu túmulo. Porém, a morte de Jesus, ela tem um significado muito mais do que uma data comemorativa. Por isso, hoje nós vamos refletir sobre o verdadeiro significado da paixão de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e vamos ler do verso 4 ao 11º. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 53, verso 4 até o 11º. Diz assim as santas palavras de Deus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-lhe esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Vamos orar? Glorioso Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos orientando, nos ajudando a refletir mais na Tua palavra. Queremos, Senhor, interceder por cada uma dessas pessoas que nos veem, Senhor, por meio da internet,
que as tuas palavras venham falar, Senhor, diretamente ao coração e que venha também, Senhor, a nós, meu Pai, penetrar, Senhor Deus, no mais íntimo de cada um de nós, para que possamos entender, Senhor Deus, o verdadeiro significado da paixão de Cristo. Pois é em nome de Jesus, teu Filho amado, que nós te oramos. Amém. O profeta Isaías, ele é um profeta messiânico, né? Foi um dos que mais escreveu sobre o Messias, né? Messias é uma expressão do hebraico que significa o ungido. Quando foi escrito os evangelhos, a palavra Messias foi traduzida como Cristo, em grego, que também tem o mesmo significado, o ungido. Em toda a Bíblia, só existe duas pessoas chamadas por Deus com essa missão de ungido. Havia outros também, mas eram reis que eram ungidos, havia sacerdotes que eram ungidos, mas anunciado por profetas só havia dois. Um era Ciro o Grande, Ciro o rei medo-persa, que haveria de vir para libertar a nação de Israel do cativeiro na Babilônia. E o outro é o Messias prometido, o Salvador. Quando há outras menções de ungido, se refere ao rei que foi ungido, se refere a um sacerdote que foi ungido, mas anunciado com antecedência pelos profetas, apenas dois: Ciro o Grande, libertador, e um Salvador. Hoje, nos nossos dias, em Israel ainda não se acredita, pelo menos na grande maioria, não se acredita que o Messias já veio, o Cristo já veio. Recentemente eu estava vendo um vídeo de um judeu messiânico e ele fala que a vinda do Messias está muito próxima, que os rabinos judeus já estão se preparando, mandando confeccionar roupas especiais para receberem o Messias, pois o Messias esperado por Israel está para chegar. Nós, porém, os cristãos, olhamos para a pessoa do Messias e não esperamos ele vir pela primeira vez, pois nós cremos que ele já veio. Ele fez uma obra especial e única, morreu naquela cruz. Isaías, ele vem nos mostrar o Messias, revelando o seu sofrimento, o seu propósito, o seu objetivo, e além disso, os resultados obtidos com essa obra realizada pelo Messias. Isaías, ele nos mostra que o Messias vinha com um propósito grandioso, doloroso, difícil, mas que tinha como objetivo final a salvação. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós podemos ver é que o Messias, ele carregava ou suportava, né, uma carga muito pesada que não era dele, era nossa. Nos é dito que ele levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Não competia ao Messias sofrer
e muito menos sentir as dores. Mas a nós, seres humanos pecadores. No entanto, ele, em sua bondade e sua misericórdia, carregou sobre si as enfermidades e dores que eram nossas, que eram do ser humano. Também é colocado que sobre ele estavam a culpa que ele carregou, mas que não era dele. Era nossa, era sua, minha, de todos nós. Diz assim, que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e iniquidades. Portanto, essa culpa não era dele, era nossa. Quando nós entendemos o que é transgressões, somos levados à lei. O apóstolo João, na primeira epístola de João, ele vem a nos dizer que o pecado é a transgressão da lei. E o que é transgredir? É romper, ultrapassar, desrespeitar a lei. E que lei é esta? A lei de Deus. A lei que Deus colocou para o ser humano. Nós podemos ver a primeira vez em que o ser humano transgrediu a lei de Deus lá no Jardim do Éden. Quando Deus colocou o homem e a mulher no Jardim do Éden, Deus disse ao homem, de toda árvore que há no jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. E Deus disse as consequências, porque certamente no dia em que dela comer, morrereis. Vocês vão morrer. O homem morrerá. Mas o homem e a sua mulher transgrediram a primeira lei. Eles foram lá e comeram. E daí vem o conceito de pecado original, pois uma vez que eles transgrediram a lei, geraram filhos transgressores. Se a transgressão da lei é o pecado, quando eles pecaram, passaram a gerar também pecadores. Portanto, eu, vocês, todos nós estamos nessa condição de pecadores. E ele, o Messias, levou sobre si as minhas transgressões, as suas transgressões, a sua desobediência à lei de Deus. Mas ele fala também aqui que ele foi ele foi carregado, né? Ele levou sobre si, além das minhas transgressões, as nossas iniquidades. E o que é a nossa iniquidade? Segundo os teólogos, iníquo é aquele que pratica o pecado voluntariamente. Iniquidade, portanto, é o pecado voluntário, é a culpa intencional do ser humano, que sabemos o que é certo e optamos muitas vezes por fazer o que é errado. Então, essa culpa é nossa, não era dele, mas o Messias, o Cristo, levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Assumiu a culpa. Daí, então, ele sofreu o castigo que não era dele, mas nosso. O castigo merecido
por causa das transgressões, por causa das iniquidades. Ele levou sobre si, mesmo não tendo culpa. Ele levou sobre si, mesmo não tendo sido responsável pelas transgressões e pelas iniquidades. Mas ele sofreu castigo, e esse castigo é descrito pelo profeta. Ele foi arrebatado, levado por um juízo opressor. O que é um juízo opressor? É um julgamento sem direito à defesa. Um julgamento que só condena. Um julgamento levado com a intenção de aniquilar. Quando nós lemos o Evangelho, nós compreendemos esse conceito de juízo opressor, ou seja, esse juízo e opressão que vieram sobre o Messias, sobre o Cristo. Ele foi conduzido para um julgamento na madrugada, não se ouviu nenhuma testemunha de defesa, não houve nenhum advogado de defesa, apenas condenação. E não só isso, ainda deu-se ouvido a testemunhas falsas, cujo relato contradizia um ao outro, mas nem isso foi levado em conta. Portanto, de fato, era um julgamento opressor, pois não dava direito à defesa. Também nos diz que ele foi traspassado, oprimido e humilhado. Esse castigo era para ser nosso, porque quem transgride somos nós. Quem tem a iniquidade no coração somos nós. No entanto, ele assumiu essa responsabilidade, sofrendo o castigo, e ele foi traspassado. Quando nós vemos no Evangelho, nós entendemos onde, quando ele foi traspassado, quando ele foi levado até a cruz, que suas mãos foram perfuradas, seus pés foram perfurados e uma lança perfurada na costela, provavelmente para atingir o coração. Ele foi traspassado, mas não era dele essa culpa, era nossa. Ele foi oprimido. Quando você lê os relatos nos evangelhos que mostram o Cristo, o Messias, sendo esbofeteado, cuspido no rosto, coroado com uma coroa de espinho e levando pancadas na cabeça com tala de cana, que com certeza fez os espinhos penetrarem em sua pele. Talvez isso fosse pouco, mas ele já havia vindo com essa missão. E os homens, achando que isso era pouco, ainda o fizeram carregar uma cruz. Uma cruz que seria o seu instrumento de morte. Mas ele sabia de tudo isso. Ele não só sabia, como ele disse para os seus discípulos. Ele estaria indo para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos estrangeiros. E eles o crucificariam. Nós entendemos como ele foi oprimido e humilhado. Quando você vê nas Escrituras dizendo que tiraram-lhe sua túnica, suas vestes,
Não pense que Jesus foi crucificado com um paninho na cintura. Eles o despiram. O crucificaram despido. Entre dois ladrões. E ainda zombavam dele, dizendo: se você é o Messias, se você é o Cristo, desce dessa cruz. Outros diziam: falou tanto em Deus, vamos ver se Deus vem salvá-lo. Entre os ladrões, até mesmo aqueles ladrões ainda ousavam a zombar dele. Ele foi humilhado, mais do que todos os homens. Um castigo que ele recebeu, mas que não era responsabilidade dele. E além dele ter sido levado para um julgamento opressor, ter sido traspassado, oprimido, humilhado, ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi morto. Morreu por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. O castigo que era para nós, ele recebeu sobre si. Mas acontece que ele era perfeito, o justo. O Messias, o justo, foi condenado sem culpa. Diz o profeta Isaías que ele nunca fez injustiça e nunca houve engano na sua boca. Algumas tradições vão dizer dolo. Não houve dolo, não houve engano na sua boca. Ele sempre foi verdadeiro. E a sua verdade incomodou muita gente. Porque Jesus, ele veio revelar coisas escondidas no coração do ser humano, que o ser humano esconde. Jesus revelou a hipocrisia da liderança espiritual. Jesus chamou os seres humanos ao arrependimento dos seus pecados. Jesus falou que se não nos tornássemos como crianças, não herdaríamos o reino dos céus. Porque o adulto pensa muita coisa ruim, faz muita coisa ruim. A criança não, é inocente. Jesus, ele chegou aos pecadores e disse: não peques mais. Jesus não tentava arranjar desculpas para a vida errada das pessoas. Jesus mandava consertar. E isso incomodou muita gente. Hoje não está sendo tão diferente. Pessoas estão vivendo uma vida de pecado e, ao invés de se corrigirem, querem que os outros aceitem. Querem que os outros tolerem. E isso incomodou. Isso incomodou a liderança daquela época, as pessoas daquela época, e incomoda até hoje. Mas ele não enganou ninguém. E ele foi justo, agiu com justiça, sempre. Sua morte, porém, não foi em vão. Ela tinha um propósito maior. Ela tinha que aplacar a ira de Deus contra o pecado. Ela tinha que agradar a Deus, porque Deus já não tolera mais o pecado, mas ama o ser humano.
Deus não suporta o convívio com pessoas no pecado, mas Ele ama o ser humano e não queria acabar com todo ser humano, mas não pode, a sua justiça não permite inocentar o culpado. Porém, o sofrimento de Jesus, seu sacrifício, agradou a Deus, aplacou a sua justiça. Diz o texto que Deus agradou-se, mas Deus se agradou moendo-lhe e fazendo-o enfermar. Deus descarregou a sua justiça, a sua ira, que não pode ficar sem condenar o pecado. Deus despejou no Messias, no Cristo. Toda a sua ira, toda a sua justiça foi despejada sobre ele, mesmo sendo ele justo. Porém, a Bíblia nos mostra que não foi um ato injusto da parte de Deus, pois o Messias mesmo disse: ninguém me tira a minha vida, eu a dou. A sua morte teve um objetivo. Teve objetivos, podemos dizer assim. Primeiro, levou sobre si a iniquidade de muitos. A culpa que pertencia a outros, ele levou sobre si. E, com a sua morte, ele deu sua alma como oferta pelo pecado. Ele entregou sua vida como oferta pelo pecado. A culpa, a iniquidade, as transgressões, ele levou sobre si e, como pagamento por elas, ele ofereceu a sua vida, a vida de um justo perfeito. Por isso Deus se agradou. Por isso, Deus pode despejar a sua justiça, a sua ira sobre ele, para que não destruísse o ser humano. A sua morte, porém, não é o fim. Pelo contrário, ela teve resultados e coisas inesperadas que não se poderia imaginar. Talvez por isso, até hoje, a nação de Israel não compreenda como pode o Messias ter morrido. Israel não entende. Diz as Escrituras que ele justificou a muitos. Daí a entender que a justificação, a salvação, não é para todos, é para muitos. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, o anjo anunciando a vinda de Jesus, ele diz que ele salvará aqueles que são do seu povo. Ele salvará o seu povo. Não é todos. Mas a sua morte trouxe justificação para muitos. Portanto, Deus olha agora para os pecadores transgressores e iníquos e os declara justos, sem culpa, porque a culpa foi carregada pelo Messias. E ele deu como oferta por essa culpa, por esse pecado, a sua própria vida. E Deus se agradou. Uma vez que Deus se agradou,
a sua justiça foi atingida. Deus agora, portanto, pode chamar para si os seres humanos que ele tanto ama e não condená-los mais, porque a condenação sobre eles já foi despejada sobre o Messias. Ele justificou a muitos. Diz ainda o texto que ele ficará satisfeito. Hoje, ele já está satisfeito com o seu trabalho, porque ele alcançou a justificação para muitos e ele cumpriu sua missão. Ele verá a sua posteridade. O texto fala quem poderia ou quem teria imaginado da linhagem dele, porque a sua vida foi tirada. Ele não teria filhos, mas com a sua morte ele gerou a muitos que creram no seu nome. Portanto, ele viu a posteridade. E ele prolongará os seus dias. É meio que absurdo você imaginar como é que a pessoa entrega a sua alma, é cortada da terra dos viventes e prolonga os seus dias. Quando nós vemos no Evangelho, nós vamos entender como seus dias se prolongaram. Foi morrendo que ele conquistou vida eterna. Amanhã, domingo, comemoramos o domingo de Páscoa, comemoramos a ressurreição. Foi através da sua ressurreição que ele passou a ter vida eterna como homem. Porque ele, como Deus, sempre foi eterno. Mas como homem, ele nasceu, cresceu e morreu. Porém, ressuscitado como homem, agora vive eternamente. Também nos é dito que ele prosperará na vontade do Senhor, ou a vontade de Deus do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele vai realizar, completar, fazer tudo o que Deus tinha planejado. Jesus esteve aqui entre nós, entregou a sua vida como oferta pelo pecado. Foi humilhado, condenado injustamente, traspassado, morto, ridicularizado, humilhado. Ele é o Messias. E como é que eu posso ter essa convicção de que ele é o Messias? Ele disse isso? Disse. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versos 25 e 26. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4, versos 25 e 26. Jesus, conversando com uma mulher samaritana, começa a revelar muitas coisas e a falar com ela, que não era comum um homem estar falando com uma mulher, e muito menos sendo ele judeu, falar com uma mulher samaritana. A mulher diz o seguinte: a mulher respondeu, verso 25,
Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Não há mais necessidade de esperar vir o Messias. Ele já veio. Ele já cumpriu as profecias. Ele já pagou na cruz a culpa das nossas transgressões, das nossas iniquidades. E agora ele pode justificar todo aquele que nele crê. Já não há mais culpa para aquele que uma vez aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. E você tem esta oportunidade hoje. Se você ainda se sente que está faltando alguma coisa, sente que ainda há um vazio no seu coração, que você não tem paz com Deus, pense, reflita, aceite a Jesus como Salvador. Ele ofereceu a si mesmo pela culpa dos seus pecados. Ele ofereceu a si mesmo para te dar justificação. Ele, portanto, é o nosso Salvador. A sua morte na cruz teve um propósito glorioso, um propósito de amor sem medida. Ele entregou a sua vida para que através da sua morte eu e vocês tivéssemos vida. Foi dando a sua vida na cruz que ele nos remiu e nos justificou. E agora, crendo nele, faremos parte do seu rebanho. Você tem a oportunidade de recomeçar a sua história. Aceite a Jesus como seu Salvador. Ainda é tempo. E seja mais um no rebanho do Senhor. Que Jesus venha habitar no seu coração. Que esses últimos dias desta Semana Santa venha a te fazer refletir e a demonstrar que há uma oportunidade, que Jesus te chama, que a culpa dos seus pecados ele já pagou naquela cruz, ele apagou toda a mancha que havia. E você agora tem uma chance de recomeçar uma nova vida. Que Deus nos abençoe. Amém.